Tudo bem com vocês? Beleza? Hoje a gente está meio pilhado com o horário, né, Rodrigo? A gente temos uma colisão de agendas aí na sequência. 9h30 a gente tem uma outra palestra aqui, então nós vamos ter o nosso bate-papo e depois na sequência a gente vai precisar já limpar as mesas. Vocês podem ficar à vontade para continuar comendo e tal, mas nós vamos precisar desmontar as mesas, tá? Então, estou avisando para vocês entenderem que nós não estamos mandando ninguém embora não, mas é que realmente a gente vai ter outro evento na sequência. Bom, nosso tema hoje é um tema que eu acho que é meio, como é que fala? Aquelas coisas que não se fala muito, né? Meio, qual é a palavra que a gente usa para isso? Tabu, né? Meio tabu, porque a gente vai falar sobre coragem, e todo homem, por natureza, se diz corajoso, né? Fala, imagina, mas eu sou corajoso, eu tenho coragem, né? Então, a primeira coisa que eu queria definir, antes da gente entrar no termo propriamente dito, é o que é a coragem. Porque eu acho que a gente confunde um pouco o que é coragem, né? As pessoas acham que coragem é não ter medo. Mas isso não é coragem. Isso é inconsequência. Isso é imprudência. Isso é irresponsabilidade. Uma pessoa que não tem medo é uma pessoa irresponsável, imprudente. Coragem, na verdade, é enfrentar o medo. É você dominar o medo, você saber que você tem o medo, mas você lidar com isso. Porque o medo, na verdade, ele é um dispositivo de segurança que todos nós temos desde pequenininhos. E a pessoa que não tem esse dispositivo de segurança, na verdade, ela tem um problema. Então, quando você vê uma pessoa que ela tem coragem para fazer coisas absurdas, você pode questionar a sanidade dela, porque talvez ela não esteja tão bem assim, porque o normal é ter medo, né? O normal é a gente precisar desenvolver a coragem, precisar produzir a coragem dentro de nós, não é? Então, é importante a gente entender isso, porque quando a gente fala de coragem, a gente fica assim, poxa, mas então, quer dizer, se eu não sou corajoso, então eu sou fraco? Não, você é normal, você não é fraco. O normal é realmente a gente ter medo, tá? E eu confesso que eu nunca fui uma pessoa muito corajosa. Eu nunca gostei de me arriscar muito, não. Eu fiz muita coisa bacana na vida. Sempre gostei muito de acampar, gostava de fazer aventuras a pé, sempre gostei muito de viajar, eu viajava muito desde pequenininho. Estava contando esses dias em casa, com 15 anos eu pegava o ônibus e ia para São Paulo. Ia lá na Santa Efigênia, né, Jorge? Lembra esse tempo? Ia lá comprar componente eletrônico, comprar revista, porque não tinha aqui em Londrina. A gente ia lá, com 15 anos de idade, ia para São Paulo sozinho, de busão. Né? Daí comecei a viajar, o pessoal do escoteiro, aí fui fazer paraquedismo, daí fui fazer mergulho. Aí com 18 anos, 19 anos, eu dava instrução de mergulho. Aqui em Londrina, montamos uma escola de mergulho em Londrina. Vai entender, não tem mar em Londrina. Eu mergulhava onde? No Igapó. Não, eu mergulhava na piscina da UEL. Daí a gente levava o pessoal lá para Ubatuba, né, para fazer batismo. Aí deu uma instrução de paraquedismo, aí 1000 coisas que a gente fazia. E você fala, pô, então você é um cara corajoso? Eu falo, não, nunca fui corajoso. Eu fazia todas essas coisas, mas eu sempre tinha medo. Mas eu lidava com medo. Eu vencia o medo. E aí eu comecei a analisar como que eu fazia para vencer o medo. E até hoje, como que eu faço para vencer o medo? Estava conversando ali com o Davis, né? Davis, não é isso? Falando com o Davis ali sobre a questão da moto, né? Falei, poxa, a gente tem moto, mas não viaja mais, né? Mas por que você não viaja? Ele falou, porque eu não consigo ninguém para ir comigo. Então essa era a primeira coisa que eu percebi, que era o meu dispositivo de vencer o medo, era ter alguém comigo. Foi a primeira coisa que eu percebi. Todas essas grandes aventuras da minha vida, todos esses momentos em que eu exerci grande coragem, eu tinha alguém comigo. E até abrindo um parênteses, aconteceu um negócio fantástico no ano passado, que eu tive a oportunidade de reencontrar um velho amigo com quem eu tive essas aventuras todas. E foi num período que Deus estava trabalhando muito no meu coração sobre a questão da validação, daqueles momentos em que você foi validado, né, que Deus veio e usou alguém para te fortalecer, para te validar e tal. E eu cheguei para esse cara e falei assim, olha, eu queria te agradecer, né, porque dele, agradecer o quê, né? E agora nós estamos todo mundo velho já, né, mas naquele tempo a gente tinha 17, 18 anos, né, agora estamos com 50, né?
Falei, não, eu queria te agradecer porque você foi um cara que sempre me emprestou da sua coragem. E nos momentos em que eu tinha medo, você estava comigo nessas aventuras e eu recebi da sua coragem. Aí ele virou para mim e falou assim, ué, mas eu sempre percebi o mesmo de você, quer dizer, eu encontrava coragem em você. Eu falei, caramba, então, olha que loucura, né? Então o cara achava que eu era corajoso e eu achava que ele era corajoso, né? E os dois juntos com medo, fazendo algo que precisava coragem, mas um confiando que o outro estava junto, né? E é assim, às vezes, quando a gente vai viajar de moto para um lugar tão longe, você fala, quero alguém para ir junto. Ou quando a gente vai lá descer o Colca, né? Maurício e eu fizemos umas aventuras no Peru aí, né? Coisa que eu não faria sozinho, mas faço com o Maurício, faço com outras pessoas. Então, primeiro ponto que eu percebi, para vencer o medo, eu preciso ter alguém comigo, eu preciso ter uma companhia, né? A segunda coisa que eu percebi é que era muito importante também ter um propósito, ter um porquê. Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero alcançar? Há um prêmio no final. E eu confesso para vocês que muitas vezes esse prêmio era algo extremamente egoísta, era simplesmente o prazer de ter conquistado aquilo, né? O prazer de você saltar do avião e aquela adrenalina, aquela coisa louca. Qual que é o prêmio? É o tesão ali, a adrenalina, aquela coisa do prazer. Mas há um prêmio. Tem algo que você quer alcançar ao final. Há um prêmio, há um propósito. E, na maioria das vezes, nem todas, mas na grande maioria das vezes, havia também um plano, um projeto. E o projeto é muito importante. Por quê? Alguém aí tem medo do escuro ainda? Né? Você chega na vida adulta e você fala, não, eu não tenho mais medo do escuro. Você ouve um barulho no quintal, qual que é a primeira coisa que você faz? Você acende a luz, é ou não é? Ou você sai lá no escurão, igual filme americano, né? Só filme americano, né? O cara ouve um barulho no quintal, ele pega um taco de beisebol e vai lá para o quintal. Retardado, né? Vai morrer, né? Quer dizer, é ridículo, né? Não, a primeira coisa que você faz, se ouve um barulho no quintal, você acende a luz. Por quê? Porque o escuro nos dá medo. Por que o escuro nos dá medo? Porque ele representa o desconhecido, o que eu não sei, eu não sei o que está lá. E como que a gente vence o desconhecido? Como que a gente vence o escuro? Tendo um plano, tendo um projeto. Então eu percebi na minha vida esses 3 elementos: a companhia de alguém, um propósito e um projeto. Quando tinha essas coisas, parece que era mais fácil vencer o medo. E de fato era mais fácil vencer o medo e ter coragem. E é mais fácil você chegar ao final também, ter a resiliência, porque tem um projeto, tem um propósito, você sabe o que está ao final e tem alguém do teu lado, não te deixando desistir, alguém caminhando com você, indo até o fim, ou te jogando para fora do avião, né? Eu lembro quando a gente dava o curso de paraquedismo, sempre tinha que ter alguém lá para empurrar o outro para fora, porque era muito comum chegar na hora, a pessoa falar, não, não vou mais, não vou mais, não vou mais. E a gente fazia um acordo antes, falava, se você congelar, eu posso te empurrar? Pode. Daí chegava na hora, você, bum! Aí ia, né? Aí chegava embaixo, a pessoa, nossa, obrigado porque você me empurrou. Nunca alguém chegou e falou, seu filho, vou te processar. Todo mundo fala, nossa, obrigado, ainda bem que você me empurrou, porque senão eu ia desistir. Né? Mas você precisa, às vezes, de alguém para te chutar para fora do avião. Né? Agora, pensa bem, se a mera companhia de alguém, um ser humano, como meu amigo Yuri, que tinha tanto medo quanto eu, mas o fato de estarmos juntos nos dava coragem. Um planinho mequetrefe humano nos dá coragem. Um propósito até mesmo egoísta nos dá coragem. Imagine quando a gente encontra todas essas coisas em Deus. Quando você encontra a companhia de Deus, a presença de Deus, um propósito alinhado com a vontade de Deus e um projeto validado por Deus. Imagina o que pode acontecer na sua vida, na minha vida, quando a gente encontra esses 3 elementos em Deus. E na Bíblia a gente vê esse mesmo padrão, com uma ou outra variação, se repetindo vez após vez na vida de vários personagens. E eu confesso para vocês, eu comecei a montar essa palavra aqui, deu uma lista tão grande, viu, Rodrigo, que eu falei, não vai dar para falar sobre tudo isso, porque é muita gente, porque você vê isso se repetindo. Esse mesmo padrão, é a presença de Deus, é o propósito de Deus, é o plano de Deus, e o cara vai e faz coisas sensacionais. Talvez a história mais conhecida de todas seja do Davizinho, vocês lembram, Davi, molecão, né? E ele chega lá, o povo, o exército
O exército hebreu está todo acuado, porque tem um gigante, tem o Golias, que está desafiando, e Golias, de fato, os especialistas dizem que ele tinha em torno de 4 metros de altura, o cara era grande, hein? Maciço mesmo. E Davizinho, um molecão, nem soldado era, ele chega lá e Golias está desafiando aquele exército, ninguém tem coragem de encarar o cara, e Davi chega e o próprio rei desfaz dele, o irmão dele desfaz dele, e todo mundo desfaz dele, e fala assim, você que está aqui pela glória, você quer se aparecer, você é arrogante, imagina, você não vai conseguir vencer esse cara de forma alguma e tal, você é só um garoto, né? E aí Davizinho, ele chega lá e ele fala assim para Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então aqui, a quem você desafiou, você começa a entender qual que é o propósito de Davi. Davi não está ali pela glória dele, ele está defendendo a glória de Deus. Ele tem um propósito muito grande, defender a glória de Deus. E aí ele fala, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, quer dizer, não sou eu que vou vencer você, é Deus, ou seja, Deus está aqui do meu lado, e é Ele quem vai vencer, a presença de Deus, a companhia de Deus. E aí ele fala o projeto dele, eu o matarei e cortarei a sua cabeça, esse é o plano de Davi. Qual que é o plano? Te matar e cortar a tua cabeça na sequência, só isso. Plano, não precisa ser um plano gigantesco, não tem que ter um planejamento estratégico de 12 páginas, mas você tem que ter um plano. Qual que é o plano? Matar Golias e cortar a cabeça dele. É um ótimo plano, beleza, vamos em frente, né? E ele continua, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e dos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E ele volta a falar qual é o propósito dele. O propósito de Davi é o quê? Que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E a gente conhece o final da história, né? Davi vai lá e faz exatamente o que ele falou que ia fazer. Mata o gigante, corta a cabeça dele, dá para as aves comer, né? E aí depois você vê isso em Daniel. Daniel passa por vários perrengues, né? Na cova dos leões, ele fala, o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Olha que história bacana. Depois ele é jogado na fornalha de fogo, e o rei olha e fala, mas eu joguei 3, eu vi 4 lá dentro, como é que pode ser que eu joguei 3 e tinha 4? Fala, porque o Senhor estava conosco. Deus se manifesta junto a Daniel e seus amigos, né? E finalmente, claro, Jesus, todo o projeto da vida de Jesus ele dá dicas incríveis para os seus discípulos, ninguém entende nada. Quando ele fala o que ele vai fazer, Jesus conta qual é o plano. Ele deixa claro qual é o plano, que ele vai morrer, que ele vai vencer a morte, vai vencer o inferno e vai ressuscitar, né? E ninguém entende, né? Eles não conseguem compreender isso. Hoje, se você lê o Evangelho, você vai perceber claramente qual era o plano. Está lá, bem explicadinho. Mas hoje, rapidamente, eu quero focar no nosso texto clássico, né, da coragem, que é Josué. Josué era um jovem, né, que passou sua vida praticamente no deserto, junto com Moisés, né? Ele passa por todo aquele perrengue, daquela peregrinação pelo deserto, só que Moisés está prestes a morrer, de fato morre, e passa a batuta para Josué, fala, Josué, agora é contigo, você vai e entra. Só que esse vai e entra significa vai para a guerra, porque a terra prometida não estava vazia, ela estava ocupada, então eles iam ter que guerrear, eles iam ter que lutar e disputar aquela terra, né? E aí é uma palavra que é dada para Josué, que é muito usada hoje, até fora de contexto. Às vezes as pessoas usam de uma maneira errada essa palavra, né? Mas vamos ver, ela diz assim, somente seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Pô, legal, né? Eu chego para você e falo, seja forte e corajoso. Aham, beleza. Como que eu faço isso? Né? Aí a gente vê o nosso padrão, de novo. O mesmo padrãozinho. Falei que é companhia, propósito, né? Que mais? Projeto. Companhia, presença, propósito e projeto. Ó, dá para fazer 3 P's aí, os 3 P's da coragem. Presença, propósito e projeto, né? A gente vê na vida de Josué, olha lá. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei. O que é isso? Projeto. Siga o plano. A lei de Deus era o plano de Deus para aquelas pessoas, naquela ocasião, naquele contexto. Então hoje, talvez seria assim, seja forte e corajoso e stick to the plan, fique no plano, faça aquilo conforme Deus mostrou, siga aquilo que Deus está mostrando, fica no projeto.
Não se desvie dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Quer dizer, não tenha oscilação, fica firme, fica firme. Para quê? Para que você seja bem-sucedido. É o propósito, é o sucesso. Não apenas para Josué, mas para todo aquele reino, para todas aquelas pessoas que iam atrás dele. Porque Josué representa toda a nação de Israel. Então o que Deus está falando para ele é o seguinte, meu caro, o seu sucesso é o sucesso do meu povo. Da mesma forma que hoje, o seu sucesso é o sucesso da sua família, é o sucesso dos seus filhos, dos seus netos, né? De toda a geração que vem após você, é isso que está em jogo. Então Deus fala, fique firme no propósito, fique firme no plano, porque esse propósito é maior do que você, é mais do que a sua conta bancária, é mais do que a marca do seu carro, ou da roupa, ou do seu, sei lá o que você sonha hoje. O seu sucesso transcende você, ele diz respeito aos seus filhos, aos seus netos, à sua, abre aspas, nação, a quem você representa. Vocês percebem como isso é importante, como é grande, é muito maior do que nós mesmos, né? Esse propósito, esse bem-sucedido. E aí o principal, no versículo 9, Josué 1, 7, 9, diz assim, não fui eu que ordenei a você, quer dizer, não fui eu que te coloquei, não fui eu que te mandei. Então ele volta afirmando, o seu plano não é o plano que eu te dei? E essa é uma pergunta que nós precisamos responder. O meu plano é o plano que Deus tem para mim? O plano que eu persigo hoje, o projeto que eu persigo hoje é aquele que Deus tem para mim? É Ele que me deu ou é o meu plano egoísta que eu decidi que eu quero fazer porque eu quero e porque é assim que eu quero e ponto final? Então Deus está perguntando para Josué, o seu plano, não fui eu que te dei? Não fui eu que te coloquei ali? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se apavore. Veja que ele está falando aqui, ele não está falando, não tenha medo, ele está falando, não se apavore, porque com medo Josué já estava. Por isso que Deus está falando desde o começo para ele, seja corajoso, porque ele sabia que Josué estava com medo. Ele fala, não se apavore, quer dizer, não deixe o medo dominar você, não se congele com o medo, né? Nem desanime, ou seja, seja persistente, vai demorar, vai ter momento que você vai querer desistir, vai ter momento que você vai falar, nossa, eu cansei, não aguento mais. Não desista, não desanime, porque o principal de tudo, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E Deus promete que estaria com Josué. Deus promete que ia estar com ele. E porque eu estou com você, você pode ser forte, você pode ser corajoso, e você pode não desanimar. Você pode ser persistente, porque eu estou com você. Você fala, mas Eli, isso aí foi lá para Josué. Josué já foi, Josué já morreu, e agora? E nós? Né? Nosso desafio aqui é outro e tal. Falo, não, de verdade. O nosso desafio é outro. Né? Nós não temos uma batalha aí física, uma cidade para ser dominada fisicamente, mas nós temos um mundo inteiro para ser ganho. E as nossas batalhas hoje talvez sejam até mais difíceis do que naquela época. Naquela época você puxava a espada e ia lá, cortava o pescoço do inimigo e resolvia o problema. Hoje, né, a gente às vezes não sabe nem como lidar com certas situações. A gente não sabe nem por onde começar. A gente tem visto na igreja, né, que a nossa batalha não é contra a carne e o corpo, mas contra os principados e as potestades. A nossa disputa é muito espiritual, ela é muito emocional, é muito complicada às vezes. Mas a mesma promessa que Deus faz para Josué, Jesus faz para nós. Lá no último versículo do livro de Mateus, se você abrir lá, pega o último versículo, antes de encerrar o livro, Jesus fala, e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Eu estarei com você todos os dias. Nós temos a mesma promessa que Deus deu a Josué, nós temos para nossas vidas, que Jesus estaria conosco todos os dias. Isso é o principal para nos dar coragem, para nos dar persistência, saber que Jesus está comigo. Jesus está comigo. Agora, para eu ter sucesso nos meus projetos, como Josué teve sucesso, e Davi teve sucesso, e Daniel, quando você vê lá no final do livro de Daniel, diz assim, e Daniel prosperou até o reinado do rei Ciro.
né? Ele prosperou. Daniel começa a história dele como escravo, e ele prospera. José começa como escravo, prospera. Todos esses homens prosperaram, porque eles tinham Deus como companhia para eles. Eles tinham a presença de Deus como sine qua non na vida deles. Eles eram homens que falavam assim: se Deus não estiver do meu lado, eu não vou. Se eu não souber que Deus está nessa história, eu não vou. Talvez seja isso que a gente precisa na nossa vida, ser um pouco mais radical em algumas coisas. Se falar, peraí, se eu não tiver convicção de que Deus está nesse projeto, eu não entro nele. Se eu não tiver convicção de que esse propósito não agrada a Deus, eu não abraço esse propósito. Porque era isso que aqueles caras faziam. E aí eles encontravam a coragem, a persistência e o sucesso no final da história. Todas essas histórias, você vai ver lá no final, acaba bem para eles. Eles têm sucesso. Eles vão bem. Então eu não sei qual que está pegando hoje na sua vida, né? Que área que está difícil, que área que você precisa de coragem, que área que você precisa de persistência. Mas eu quero te desafiar a pensar nesses 3 pontos, os 3 P's aí: presença, propósito e projeto. Você tem buscado a presença de Deus, a companhia de Deus, essa amizade de Deus para caminhar com você nos seus projetos? Você tem avaliado os seus projetos à luz daquilo que Deus tem para você? Alinhado as suas paixões ao propósito maior de Deus para a sua vida? Então, aquilo que você sonha fazer, aquilo que você sonha conquistar, você já parou para avaliar se isso é o que Deus tem para você? Se é o melhor para você? E o propósito? O propósito é, para quê? Eu gosto muito de um livro, que o título em inglês é Start with Why. Eu não sei se foi traduzido para o português. Ele diz assim: comece com porquê. E o autor sugere, e eu acho que é fantástico isso, é muito simples. Tudo que você for fazer na vida, comece perguntando por quê. Por que eu vou fazer isso? Por quê? Se você começar a perguntar por quê para tudo que você faz, eu garanto que você vai abandonar bastante coisa. E tem muita coisa na nossa vida que a gente não pergunta por quê, né, Gilmar? Estou confessando para vocês, o meu coração, tá, gente? Tem muita coisa que eu não pergunto por quê, porque eu sei que se eu perguntar por quê, eu vou ter que largar, porque não tem porquê. São meras vaidades, né? Coisas que são vaidades, que a gente faz por vaidade, que também não tem problema. Você pode se divertir, você pode curtir, pode relaxar, mas não pode inverter os valores, né? Então a gente precisa perguntar: Deus está do meu lado? O meu propósito, o meu porquê é digno, é importante, transcende a mim mesmo? E eu tenho um projetinho aí para me ajudar? Será que o meu projeto pode ser validado por Deus? Deus pode chegar e confirmar aonde que eu vou, por onde que eu vou, né? Eu creio que se a gente fizer essas 3 perguntas, se a gente fizer essa avaliação desses 3 P's, nós vamos vencer o medo e realizar muito mais. Muito mais. Um outro autor que eu estou lendo, que eu estou gostando muito, ele fala assim: a maioria dos nossos fracassos não são fracassos, são desistências. A gente pensa que fracassou, quando na verdade a gente apenas desistiu. A gente apenas abandonou antes de chegar ao fim. Ou seja, a gente não persistiu, né? Então, para a gente persistir, para a gente ter a coragem de entrar na briga e a persistência para continuar nela, nós precisamos de Deus ao nosso lado. Nós precisamos de um propósito maior e nós precisamos de um projeto. Então, quero te desafiar a pensar aí nos seus medos, nos seus temores, quais são as áreas da sua vida que está pegando, onde que o bicho pega, que você fala: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou dar um jeito nisso? Eu sei que cada um deve ter o seu próprio perrengue aí, né? Mas aquela área cabeluda mesmo que você fala: aqui não tem como, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E avalie esses 3 pontos. Traz Deus para junto. Submete seu projeto a Deus. Ah, mas eu nem tenho um projeto. Pede para Deus um projeto. A palavra diz: aquele que precisa de sabedoria, peça ao Senhor que a dá gratuitamente. Eu nem sei como fazer, peça para Deus que Ele te mostra como fazer.
Ele vai te mostrar como fazer, Ele vai te dar um projeto. E Ele vai estar do teu lado quando você submeter os seus propósitos a Ele. Vamos fazer isso? Quer arriscar? Né? Vamos arriscar? E tem uma coisa, viu, gente? Eu queria que vocês contassem suas histórias para nós aqui. De vez em quando algumas pessoas me contam. Né? Já ouvi umas 3 ou 4 aí bem interessantes. De gente que começou a orar, começou a fazer essas coisas no trabalho, dentro da empresa, e viu coisas incríveis acontecer. Coisas incríveis, que eu não posso contar aqui porque eu não tenho autorização, mas coisa de arrepiar o cabelo, assim, que você fala, não tinha como isso acontecer, e aconteceu. Você vê a mão de Deus agindo, quando a pessoa assumiu uma postura, assumiu a fé dentro do trabalho, trouxe a presença de Deus para dentro do trabalho. Então, conta para a gente, tá bom? E se você tiver a liberdade, a conseguir falar, eu queria que você falasse, contasse as histórias aqui da frente, porque é muito legal para fortalecer a nossa fé, tá bom? Então, vamos orar. Deus, eu quero colocar diante do Senhor agora todas essas áreas de medo e de luta e de temor e de escuridão que há nas nossas vidas. Algumas que a gente já reconhece, que a gente percebe que não consegue lidar, outras que a gente nem percebe ainda, mas que são fortalezas na alma, que estão aí atrapalhando a gente de conquistar, às vezes, um lugar melhor, uma situação melhor, e essas coisas nos seguram, elas nos travam, elas nos bloqueiam, Deus, e a gente não sabe como lidar com elas. Então, nós queremos colocar agora diante do Senhor cada uma dessas áreas, cada um desses problemas, e pedir que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor seja a nossa companhia, aquele amigo presente que nos dá a mão e que nos ajuda a levantar, nos ajuda a continuar sempre em frente. Nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor prometeu isso, mas nós nem sempre experimentamos isso, nós nem sempre percebemos a Tua presença. Então nós pedimos, Deus, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor esteja manifestando a Tua presença de alguma forma muito clara para cada um dos meus irmãos, que eles possam saber que o Senhor é presente. E também, Pai, que o Senhor nos dê clareza no propósito e no projeto, que a gente possa entender claramente qual é o próximo passo, o que é que nós precisamos fazer e o porquê de cada coisa. E tudo aquilo, Deus, que não soma, mas que só atrapalha, que o Senhor nos dê também essa mesma coragem para abandonar. Talvez alguns hobbies, talvez algumas distrações, talvez coisas periféricas, talvez até projetos profissionais, talvez sonhos que a gente tenha acalentado e que são apenas distrações, Pai. Que o Senhor nos ajude a discernir o que vem do Senhor e o que não vem, o que soma e o que subtrai. E que possamos, Deus, ter a coragem de abandonar tudo aquilo que não soma. Eu te peço em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada homem aqui, que o Senhor levante cada um de nós, Deus, como um homem forte, corajoso, que enfrenta o medo e que faz aquilo que o Senhor propôs. E que assim faz diferença, Deus, que a gente possa fazer diferença para os nossos filhos, netos, para as próximas gerações, para a nossa comunidade, para todos aqueles que o Senhor colocar perto da gente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.